Olá, amigos do basquete. Estamos novamente aqui com mais um vídeo alusivo ao ano olímpico, um ano muito importante para todos nós, né, que amamos esporte, principalmente basquete. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa com quem eu tive um contato muito grande no basquete. Foi meu atleta no Esporte Clube Pinheiros, no pré-mini, e com certeza o Renatinho, que está aqui, né, o Carlos Renato dos Santos, fez uma carreira brilhante na arbitragem, foi talvez o árbitro mais jovem a começar a apitar aqui no basquetebol brasileiro, e a partir daí trilhou uma carreira fantástica, chegando realmente ao topo, né? Aquilo que muitos almejam para a carreira, que é apitar Campeonato Mundial, Jogos Olímpicos. Então, Renato, brigadão aí pela presença, e você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, né? Você foi meu atleta lá no Pinheiros, e a partir daí você enveredou por essa carreira brilhante aí. Um grande abraço, Renato, e obrigado. Que é isso, Dante. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, um privilégio estar falando com você. Você foi uma das pessoas que me incentivaram muito, né, para trilhar esse caminho. Mesmo quando eu era teu atleta lá no Pinheiros, você sempre me incentivou a até apitar os coletivos, a tentar ajudar os outros da equipe também com um pouquinho do que eu tinha vontade de fazer. Então, assim, eu que agradeço, né? Então, dentro dessa história aí, você pode ter certeza que você faz parte de um bonito capítulo, né, desse livro, de eu poder chegar a essas esses grandes campeonatos, né, esses grandes eventos mundiais, que é a Copa do Mundo, que é Jogos Olímpicos, aonde tudo começou foi lá no Pinheiros e você foi parte integrante muito forte de tudo isso. Bom, Renato, a gente vai falar que, evidentemente, você tem muita história internacionalmente, mas o nosso foco aqui é Jogos Olímpicos. Então, eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi, né, esse caminho, até você chegar, a primeira Olimpíada que você apitou foi 2000, né, em Sydney. Inclusive, a gente teve a chance de se encontrar num torneio preparatório que o Brasil participou, né? A gente teve a chance de se encontrar lá. Como é que foi isso, Renato? Como é que surgiu essa oportunidade? Foi um convite? Foi uma convocação? Eu queria que você explicasse para o pessoal como é que funciona esse caminho, né? Como é que um árbitro chega a apitar os Jogos Olímpicos? Bom, vamos lá. Para explicar um pouquinho para o pessoal, né, eu vou voltar um pouquinho até 1998, né, aliás, 1995, quando eu me tornei árbitro internacional. Então, eu fui indicado pela Confederação Brasileira para prestar os exames, né, para mudar para a categoria internacional. Então, a gente faz lá uma prova física, uma prova teórica e tem uma prova prática também, né, que eles nos avaliam apitando. Aí eu me tornei árbitro internacional em 95. E no mesmo ano de 95, eu já fui convocado através do Zé Cláudio, né? Quem não conheceu o José Cláudio dos Reis, um dos maiores dirigentes do basquetebol brasileiro. E aí o Zé Cláudio pediu para a FIBA Américas me indicar para um pré-olímpico de 95. Como o Brasil tinha sido campeão mundial em 94 feminino, o Brasil já estava automaticamente classificado para as Olimpíadas, né, de 96, lá em Atlanta. Então, acabou que o pré-olímpico o Brasil não estava jogando. Então, eu fui como um árbitro neutro, né, no Canadá. E aí foi a minha primeira competição grande internacional adulta. E a partir dali, todos os anos a FIBA foi me convocando para uma competição importante. Eu lembro que em 96 eu fui para uma Copa América. Aliás, em 96 eu fui para um torneio, uma Copa América Sub-23. Em 97 eu fui para o Mundial Sub-20, acho que era Sub-21 na época, e depois fui para a Copa América, no Uruguai. E aí, sucessivamente. Aí, em 98, fui convocado para a Copa do Mundo. 99 para o pré-olímpico, e aí, por toda essa minha trajetória, esse meu trabalho, aí a FIBA me convocou para os Jogos Olímpicos. E como você falou, é isso, é uma convocação. Então, a FIBA tem lá 30 árbitros para escolher para os Jogos Olímpicos. Não existe uma relação, aliás, uma correlação, né,
porque o seu país vai, obrigatoriamente tem que ir um árbitro daquele país. Não existe. Isso é uma escolha da FIBA, uma escolha técnica, daquilo que ela acha que é importante estar levando. E aí, até porque em 2000, né, que eu fui convocado, o Brasil não classificou no masculino, mas Exato. classificou no feminino. Então, eles acabaram me levando. A Tatiana também foi a árbitra escolhida para ir em 2000 e a gente acabou sendo os dois árbitros convocados para os Jogos Olímpicos. Então, eu fiquei meio que numa situação muito boa, né, Dante? Porque eu era um árbitro neutro na competição masculina. O Brasil não estava jogando, então eu poderia apitar qualquer jogo, porque não tinha nenhuma interferência e nenhum interesse do Brasil naqueles resultados. Então, foi isso. Eu fui convocado por uma questão já um acompanhamento que a FIBA vinha fazendo dentro do trabalho que eu fiz. Se eu não me engano, a gente se encontrou em 98 na Copa do Mundo também, lá em Atenas. Você estava lá Exato. também. Exatamente. E ali foi a primeira competição masculina, assim, em termos mundiais que eu apitei. E eu acho que ali eu era bem jovem ainda, eles gostaram e aí eu fui nessa sequência aí. Em 99 fui para Porto Rico no pré-olímpico e depois os Jogos Olímpicos em 2000, que era a realização de um sonho que eu tinha, né? Porque desde os 12 anos eu falava que meu sonho era ser árbitro internacional e participar de uma Olimpíada. Aí eu estava realizando. Então foi uma situação muito bacana, assim, porque realmente eu estava realizando aquele sonho de menino, sendo convocado para a Olimpíada. Então, Renato, aí em 2000, né, como você falou, você esteve lá em Sydney. Quantos jogos você apitou até chegar na final, né? E como é que é essa escolha, né? Tanto em 2000 como em 2004, né? Como é que ocorre essa escolha, por exemplo, por um árbitro apitar a final? E como que essa escolha é recebida pelo árbitro, né? Quando você soube que você ia apitar uma final, qual foi a reação? Como é que vocês se preparam? Eu queria que você falasse um pouquinho desses bastidores, né? Como é que isso acontece nos bastidores, a preparação dos árbitros, o pós-jogo, se existe algum tipo de encontro ou de avaliação. Eu acho que isso é interessante para o pessoal saber. A gente não vai falar aqui de coisas técnicas, de arbitragem do jogo. Isso é mais para o pessoal entender como é que isso acontece antes e após o jogo. Bom, quando a gente chega para os Jogos Olímpicos, né, existe uma primeira reunião onde todos os árbitros são orientados a algumas coisas importantes. Então, àquela época, quem era o nosso coordenador de arbitragem, ali, o diretor de arbitragem da FIBA, era o Kotleba, né, que apitou inclusive a final do Brasil em 87, né, na Indianápolis. E ele era um cara muito assim, muito direto, poucas palavras e gostava muito da dinâmica. Assim, ele falava: ó, o jogo não pode demorar mais que 1 hora e meia. Vocês têm que dar dinamismo para o jogo. A única coisa que eu não quero é ter problemas. Para mim, o árbitro tem que ter talento para resolver os problemas dentro da quadra. Então, assim, ele não dava muitas orientações técnicas, até porque se você está na Olimpíada, é porque tecnicamente você tem condição de estar lá, inclusive nomeado por ele, né? Convocado por ele. Então, assim, era muito mais questões administrativas do jogo mesmo do que propriamente questões técnicas. Então, ele orientava nesse sentido, em termos de horário, de chegada no ginásio, quanto tempo tem que estar lá antes, enfim. Eu sempre procurei, Dante, ser um cara. Eu acho assim: existem várias formas da gente aprender. Primeira, uma das formas da gente aprender é executando o movimento, ou executando qualquer situação repetidamente. Você acaba, na repetição, aprendendo e ficando cada vez melhor. Estudando, né? Estudando também. Mas eu acho que tem um aprendizado que é muito bacana, que é a observação. E assim, eu sempre fui um cara muito observador, assim, de sentar e observar para ver o que eu podia tirar dali. E aí, o que eu fiz? No primeiro dia dos Jogos Olímpicos, eu não estava escalado. E aí, o que eu fiz? Eu fui para o ginásio, sentei lá, peguei um bloquinho e fui anotando todos os jogos, todas as características das equipes, as características dos árbitros, como eles estavam, qual era a filosofia, né? Porque existe uma coisa que é apitar no Brasil e existe outra coisa que é apitar a FIBA. A filosofia da arbitragem é diferente. Aqui no Brasil você está todo dia no mesmo lugar com as mesmas pessoas, você vê sempre as mesmas pessoas, os torcedores te conhecem pelo nome, te xingam pelo nome, isso é uma coisa, né? E a outra coisa é quando você vai para uma competição que você vai encontrar um jogador, um técnico, uma seleção de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, dependendo da Copa do Mundo também.
Então, assim, a filosofia é diferente. E o comportamento dos atletas também, porque quando eles estão vestindo a camisa da seleção é uma coisa, quando eles estão vestindo a camisa de clube é outra. Então, assim, aí eu procurei observar isso, como que os árbitros administravam as situações, enfim. E aí eu fui me preparando, talvez, de uma forma diferente de todos os outros, entendeu? Então, eu tinha muitas anotações, eu sabia quais eram os jogadores problemáticos, a forma de jogar. Aí eu aprendi um pouco com você também, com os técnicos que eu tive, né? A parte tática é importante o árbitro saber como é que o time joga. Então, vou dar um exemplo básico. Quando eu ia apitar jogo do time do Oscar, o Oscar ia chutar 40 bolas de três por jogo. Então, consequentemente, existia alguma movimentação com vários bloqueios para ele poder sair para arremessar uma bola. Então, eu tinha que prestar atenção nesses bloqueios. Então, assim, criei essas situações para que eu tivesse sempre à frente dos outros. E aí foi. Aí o primeiro jogo da Olimpíada que eu apitei foi Canadá e Austrália. Ou seja, era o time da casa já jogando contra o Canadá. O Canadá tinha o Steve Nash ainda. E é engraçado, né? Até como curiosidade, eu apitei esse jogo com o lituano, né? Com o Brazauskas, e depois ele não apitei mais nenhum jogo com ele, depois vai ficar com ele a final. Então, quer dizer, acabei apitando meu primeiro jogo da Olimpíada e o último com ele. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, eu apitei acho que 8 jogos, 8 ou 9, agora não lembro aqui. E foi uma surpresa muito grande estar escalado, cara, porque assim, logo de cara, assim, na primeira, né? E assim, foi engraçado porque eu estava naquela época, na Olimpíada, ainda é assim um pouco, né? Jogava o basquete feminino num dia, o basquete masculino no outro. Basquete feminino, então tinha uns intervalos. E aí eu estava no ginásio, porque o Brasil ia jogar a decisão da medalha de bronze, o feminino. E eu estava no ginásio acompanhando o Brasil. E aí vieram com um papelzinho assim, e quando me entregaram assim, que eu vi que eu estava na final, cara, eu não acreditei. Eu saí correndo, aí tinha um orelhão lá perto do ginásio. Naquela época você tinha que ligar, pedir autorização, ligar É, para a Embratel ligar para o Brasil. Aí eu liguei para casa e falei com meus pais. Aí nessa conversa, assim, eu me emocionei bastante, chorei bastante, né? Porque meus pais foram o esteio de tudo, né? Assim, sim. eles me apoiaram. E não é fácil, né? Seus pais foram muito participativos, um casal muito bacana, que eu tive realmente a honra e o orgulho de conhecer na época que você era atleta lá do Pinheiros, né? Pessoas fantásticas. E foram. Minha mãe fez um curso de arbitragem comigo. Ela ia toda terça e quinta lá no DF da Água Branca fazer o curso comigo, né? Tinha 12 anos. Então, eu até brinco que ela é formada também na arbitragem. Então, assim, cara, foi uma emoção gigantesca. E te confesso, nesse dia, a gente estava alojado lá em Sydney, numa universidade. Então, assim, aquelas universidades de dormitório, né? Então, Uhum. cada árbitro tinha um dormitório lá, tal. Cara, eu te confesso que nesse dia eu não consegui dormir. É assim, era muita ansiedade, muita expectativa. Aí, cara, acordei cedo, fui tomar café e fui criando essa expectativa. E é claro que também tem aquele frio na barriga, né? Pô, você vai apitar uma decisão de medalha olímpica, quer dizer, um jogo onde o mundo inteiro vai estar assistindo. Era os Estados Unidos jogando contra a França, então, ou seja, era o Dream Team, né? Então, assim, teve toda essa expectativa. Mas eu sempre falo, Dante, o friozinho na barriga, ele é normal antes de começar o jogo, e quando começa o jogo, a boca fica seca. Aí você começa, é que nem um atleta. Ele faz uma jogada, dá certo, ele faz outra, dá certo, ele vai ganhando a confiança e vai Sim. embora, porque talento ele tem. Então, assim, a arbitragem também é um pouco disso. Eu apitei uma bola, a boca ainda estava um pouco mais seca, apitei outra, e aí você vai se desenvolvendo, aí pega confiança e vai embora. Então, assim, às vezes até a gente não desfruta muito de estar no jogo final, pela responsabilidade. Claro. Uhum. Mas essa primeira final, para mim, ela foi um pouco mais nervosa nesse sentido, assim. Mas, assim, fizemos uma grande arbitragem, eu e o Brazauskas, não teve nenhum tipo de problema. Foi até um jogo interessante, que naquela época ainda o Dream Team batia fácil em todo mundo, mas nesse jogo com a França foi um jogo mais equilibrado ali, 5, 6 pontos. Então, foi muito bacana e a realização de um sonho, né, que eu tinha. E aí, quando eu cheguei no Brasil, foi aquela festa, né, com todo mundo, enfim, com a família, com os amigos, com os árbitros também, né, que sempre, muita gente sempre torceu por mim. Então, foi muito bacana tudo isso. E a segunda final, Renato? Foi o mesmo sentimento? Aí você sabe que eu te falo assim, a segunda final, eu acho que eu merecia estar lá,
não que na primeira eu não merecia, não é isso, mas eu acho que assim, na segunda, por toda a experiência que eu adquiri, eu estava muito pronto. Eu estava muito pronto, assim, não tinha. Sabe aquele negócio? Não tem como você segurar o cara? Não tem. Então, assim, na segunda Olimpíada, eu estava muito mais maduro, muito mais confiante. Pô, na primeira Olimpíada, Dante, eu tinha 27 anos ainda, entendeu? Então, assim, aí 4 anos depois já estava com 31, com toda a bagagem que eu já tinha é, vindo de arbitragem, enfim. Aí na segunda, é, também foi um trabalho, né, desde 2000 que eu fiz, depois de 2002 eu fui para o Mundial em Indianápolis. Aí em Indianápolis, eu acho que também foi uma coisa que me credenciou muito. Eu não sei se você lembra, em Indianápolis todo mundo colocava que a final ia ser entre Iugoslávia e Estados Unidos. Ainda existia Iugoslávia. Mundial 2000 Sim, sim. 2002 ainda existia Iugoslávia. Foi ali que também, na verdade, no Mundial 2002 apareceu a geração dourada, que é a geração argentina. Foi nesse Mundial que eles começaram a aparecer, que foram para a final. E aí o que aconteceu? Na última, todo mundo apostava que a final era essa. O Red Miller estava jogando na seleção, jogando em casa, em Indianápolis, tudo aquela coisa. E aí, na última rodada da fase de classificação, os Estados Unidos perderam para a Argentina. Foi ali que começou a aparecer esse time argentino. E Porto Rico, que Porto Rico tem aqueles negócios, né? Que eles ganham dos Estados Unidos e no dia seguinte eles perdem para Mali. Então, aí Porto Rico ganhou da Iugoslávia. E aí, a mudança na classificação acabou colocando Estados Unidos jogando com a Iugoslávia nas quartas de final, que era um jogo, teoricamente, para ser a final, né? Todo mundo apostava nisso. E aí eu fui apitar esse jogo com um árbitro italiano, aliás, com um árbitro grego, Iugoslávia e Estados Unidos, e jogando Bodiroga, né? Aquele timaço, Divac. Então, assim, era um timaço. E, pô, o ginásio lá em Indianápolis lotado, onde joga o Indiana Pacers. Já é o ginásio novo, né? Porque aquele que o Brasil ganhou, eles tinham demolido e construíram outro. Sim. E, cara, foi assim um jogo, na minha opinião, foi o jogo mais difícil que eu apitei até hoje, em termos internacionais. Porque era uma rivalidade, uma coisa realmente assim que extrapolava a quadra, né? Iugoslávia e Estados Unidos, o bastidor era aquela pressão, aquela coisa, aquele disse-me disse. E, cara, e aí a Iugoslávia ganhou. E eu acho que a arbitragem, pô, foi. Eu tenho um pedaço desse jogo que eu gravei do YouTube. Eu olho assim, eu falo, cara, como é que eu pude apitar esse jogo, né? Porque olha os caras que jogavam, né? Assim, você não, só craque de bola. Sim. E aí, isso aí também me credenciou muito para a Olimpíada depois em 2004. Quer dizer, olha a bagagem que eu vim adquirindo de 2000, né? Até chegar em 2004 de novo. E aí, quando chegou a convocação em 2004, eu mais ou menos sabia que eu ia, né? Por tudo que eu estava entregando dentro da quadra. E aí, cara, lá eu curti, porque assim, existia uma conversa, Dante, dentro da FIBA, que o árbitro que apitava uma final olímpica, ele não apitava a segunda. Era uma. É como se fosse um prêmio. Você ganhou o teu prêmio, agora nós vamos dar o Claro. prêmio para outro. Então, assim, eu fui sem essa responsabilidade de querer apitar a final, apesar de querer. Mas eu não fui com essa responsabilidade. Já que não dá, não adianta. Não vou apitar. Então, vou fazer meu trabalho. E aí fui indo, apitando jogos importantes, jogos difíceis, tal, tal, tal. Aí, quando chegou nas quartas de final, jogava Grécia e Argentina. Grécia jogando em casa, 24 mil pessoas lá naquela arena, contra a Argentina. E era um jogo super difícil. Dos 4 jogos de quartas de final, o jogo mais difícil era esse, né? Até porque é o time da casa. E a gente sabe como que o povo grego é apaixonado pelo basquete, né? Para eles é como se fosse o primeiro esporte lá. E aí eu fui escalado para apitar esse jogo com o árbitro italiano, Cassaro. E eu era o árbitro principal. E aí, cara, eu pensei comigo assim, eu fui na cabeça do Coteva que estava fazendo escala. Falei, ele me colocou nesse jogo porque é o jogo mais difícil e ele confia que eu resolva esse problema para ele. E eu tenho certeza que se eu resolver, ele vai me colocar, como eu não posso apitar a final, vai me colocar para apitar o bronze ou a final do feminino, sabe lá eu, vai me dar um prêmio em alguma coisa. E aí fui, cara, esse jogo foi um jogo dificílimo, dificílimo também. A Argentina ganhou de 4 pontos da Grécia, dentro da Grécia, né? E aí, pá, cara, eu saí tranquilo, dever cumprido.
Aí no dia seguinte era a semifinal do feminino, não estava escalado. No outro dia era a semifinal do masculino, não estava escalado. Aí eu pensei assim, como os Estados Unidos perdeu para a Argentina e a Lituânia perdeu para a Itália, eu pensei assim, pô, o terceiro e quarto talvez seja melhor do que a final, né? Porque Estados Unidos e Lituânia, né? Pode ser que ele me ponha nesse jogo até como prêmio. Aí, cara, a gente saiu, teve a final do feminino, tal. Aí a gente tava comemorando bastante, porque quem apitou foi um árbitro mexicano, um irmãozaço meu. E a gente tava no ônibus, assim, comemorando, né? No ônibus que levava para o alojamento e tal. E aí o pessoal veio com o papelzinho assim e foram entregando. Ó, a gente vai entregar aqui primeiro para os importantes, e foram entregando. Foram entregando. Renato, Eu estava no segundo ano, foram é entregando. no papelzinho que você fica sabendo? É um papel sulfite que vem à escala com os nomes, né? Ah, Aí era um papel sulfite assim. Aí então vem lá, árbitro tal, 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 beleza. E lá eu sou conhecido como Dos Santos, né? sim. Eles falam pelo sobrenome. Aí foram entregando para todo mundo. Eu falei, bom, já entregaram para quem vai apitar o terceiro e quarto e a final. E aí o último papel, o cara vem entregar para mim. Falei, aí eu devo ser o árbitro stand-by, né? Eu vou ficar de árbitro reserva. Mas assim, quando ele me entregou o papel que eu olhei, cara, eu era o árbitro principal da decisão da medalha de ouro de novo. Quer dizer, na primeira vez eu era o fiscal, apitava em dois, mas nesse eu era o árbitro principal. Falei, caramba, eu não acreditei. Sem brincadeira, eu fico olhando aquele papel, sabe quando você olha e parece que você não está conseguindo ler, você fala, não, esse papel aqui é pegadinha. Eles aprontaram alguma pegadinha. Aí os caras vieram todos me abraçar, os árbitros, me cumprimentar, parabéns, você merece de novo, tá, tá, tá. Aí que foi cair a ficha que eu ia apitar a final olímpica de novo. Eu falei, mas não tinha, pensei comigo, mas não tinha a tal da regra, rasgaram a regra, enfim. E aí, cara, esse jogo eu curti bastante, Dante. Esse jogo eu desfrutei mais. Mesmo com mais responsabilidade por ser o árbitro principal, eu curti mais, assim, pela experiência que eu já tinha, pela respeitabilidade, né, de todo mundo, porque aí você passa a ficar conhecido nas seleções, pelos dirigentes, pelos jogadores. E, pô, eu lembro que até o Ginóbili veio falar comigo, veio me cumprimentar, me dar os parabéns, porque eu tinha apitado contra a Grécia, então, assim, e teve até um negócio de bastidor, que isso é legal falar. Quando eu fui escalado para apitar Grécia e Argentina, os dirigentes argentinos foram reclamar na FIBA, que eu era brasileiro. Pô, vocês colocam um brasileiro para apitar nosso jogo, o brasileiro vai nos prejudicar, papapá, papapá. E idiotas, né? Completamente idiotas, né? Porque antes de qualquer nacionalidade está a honestidade, o caráter de cada um, independente Isso, de que país. isso é o tipo de coisa que para o Cotileba não funciona nada, né, Renato? O Cotileba não quer Aí que nem. ele colocava mesmo. Eu sei que eu tive uma experiência dessa com ele aqui em 2006 no Mundial Feminino. Aí ele não estava nem aí. E aí foram querer peitar, ele nem olhava para os caras, ele nem dá bola para os caras. E na época o presidente da Confederação Argentina era Horácio Moratori, que hoje é presidente da FIBA América e tal. E aí eles ganharam o jogo. Aí é engraçado que depois, no dia seguinte, eu estava lá entrando no ginásio lá, eles estavam todos lá e vieram, né, querer me cumprimentar, e eu dei uma cutucada, né? Eu falei, ó, brasileiro não é desonesto não, viu? Se jogar para ganhar, ganha, não é brasileiro que é desonesto não. Aí eles vieram pedir desculpa depois, tal, 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 mas algumas atitudes imbecis, né? Dirigente a gente sabe como é que é, tem os bons e tem os ruins também. Então, mas foi legal, porque aí eu desfrutei muito dessa final, cara. Essa final foi muito bacana. Foi um jogo muito bom, assim. Eu acho que eu fiz parte de uma história bonita do basquete, que é essa Sim, geração argentina, né? Essa com geração certeza, dourada, que talvez dificilmente vai ter outra, né, Dante? com A gente está certeza. vendo agora o problema que passa a Argentina nessa entre-safra de gerações, né? Cara, e apitar jogo desses caras foi fantástico. Apitei jogo de Ginóbili, de Nowitzki, de todos esses caras que fizeram sucesso, né? E dos americanos também, né? Por exemplo, pô, ninguém imagina, eu apitei jogo do Curry. Nesse Mundial Sub-21 que eu fui, era o Curry que jogava. Então, para você ver que coisa louca, né? Porque hoje o cara é um expoente, né? Com certeza. 2008, em Las Vegas, eu apitei LeBron, apitei Kobe, naquela seleção que foi para Las Vegas disputar o pré-olímpico. Tinha Vince Carter, não, Vince Carter era 2000. Tinha Jason Kidd, tinha, meu, era uma seleção, Carmelo.
Então, era uma seleção fantástica. Então, eu tive esse privilégio, Dante, de apitar jogo desses ícones do basquete, entendeu? Com Então, assim, eu acho certeza. que eu fiz uma construção de carreira, e aí eu falo assim, não é puxação de saco, nada disso. Mas além da educação que eu tive em casa, eu acho que o esporte, ele te mostra um caminho que talvez nenhuma outra situação vai te mostrar. E aí você encontra pessoas, por exemplo, eu tive você como uma referência, bom, sempre um cara honesto, um cara organizado, um cara excelente caráter, procurando mostrar para a gente não só a importância de jogar basquete, mas a importância do respeito com o parceiro, o jogo coletivo, o respeito à regra, o respeito ao árbitro, ao adversário. Entendeu? Você sempre foi um cara que nunca falou para a gente, vai lá e dá uma porrada, como a gente sabe que tem técnico que faz. Então, assim, as pessoas que passam nas nossas vidas, elas são importantes também para moldar um pouco mais o nosso caráter, além da nossa casa, é claro. Então, assim, eu fui muito abençoado nesse sentido, assim, porque eu tive caras fantásticos. Eu tive de técnico você, eu tive o saudoso Carlão, grandão, que era lá do Corinthians. Sim. Eu tive o Tácito também, uma certa época. Tive o Edson Fabre. Então, eu só tive caras que são excelentes pais de família, excelente caráter. Então, assim, cara, eu só tenho que agradecer, porque se eu cheguei onde eu cheguei é porque foi um pouco da construção de tudo isso. Muito bom. Bom, Renato, já indo aqui para a nossa reta final, para encerrar o papo de uma maneira até mais descontraída, quem são os chatos na quadra, hein? Dessa O turma. número um é o Oscar, eu falo para ele. O número um é o Oscar. Internacionalmente, o cara mais chato que tem é o Nocione. Pensa num cara chato, é o Nocione. Reclama de tudo, o cara contesta tudo, um cara chato pra caramba. E o Oscar aqui, né? Mas aí eu aprendi também, né? Aprendi a levar ele na manha também. E, às vezes tinha algumas táticas, como o jogo do Oscar, a primeira que ele reclamava, eu já dava técnica, aí eu já passei uma mensagem para todo mundo, né? Tipo assim, meu, se ele deu técnica no Oscar, imagina o que ele vai fazer com a gente. Então, a mensagem está dada. Então, assim, você acompanhou bastante minha carreira, eu sempre fui um cara muito disciplinador, assim, então mas o Oscar era chato demais. Nossa, o Oscar era muito chato. E dos americanos, quem que era o mais chato? Cara, o único que eu tive mais problema foi o Gary Payton, assim, que eu achei ele é muito folgado, né? Ele era muito. Na Olimpíada lá em 2000, ele falava. Eu ouvi ele falar pro cara que ele estava marcando assim: o que você ganha em um ano, eu ganho em um mês, sabe? Assim, para provocar o cara. E daí você não vai querer me ganhar aqui. Tanto é que nesse jogo contra é, a final, né, contra a Itália, não, contra a França, ele tomou uma técnica porque ele jogou a bola no francês, eu dei uma técnica nele. Mas ele é um cara também enjoado, assim, um cara marrento, chato. Mas assim, eu não tive muito problema em relação a isso, não, porque aqui, meu amigo, se viesse, tinha café no bule, né? Então, tá tudo tranquilo. Muito bom. Bom, Renato, eu só tenho a agradecer e eu digo para você o seguinte: a gente, né, que tem uma função de formador, né, professor, técnico, eu fui atleta razoável, não tive essa grande experiência. Acho que a grande recompensa de um profissional é que quando os seus pupilos atingem de forma honesta, competente, né, níveis altos. E eu falo isso abertamente, né? Eu falo isso para o Neto, que foi meu aluno na faculdade, foi a pessoa que eu indiquei para o primeiro emprego no Paulistano, e outros tantos que estão aí, o Vita Haddad, que é preparador físico de seleção, vocês proporcionam para a gente momentos fantásticos. A gente que está de longe acompanhando, fica torcendo num jogo, a gente não torce para o jogo, né? A gente torce para quem está lá naquele jogo, não importa que camisa esteja defendendo. Então, você faz parte desse time que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa formação. Então, eu só tenho a agradecer a você por tudo que você tem feito, pela tua carreira e por esse momento descontraído aqui que a gente teve. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante.
Renato, muito obrigado. Deixo com você aí a palavra final. Dante, eu que agradeço, assim, de ter essa vivência, né? A gente poder também falar um pouquinho aqui dessa experiência bacana, para a gente passar um pouquinho, né, dessa experiência. Isso não deixa de ser passar um pouquinho de conhecimento também. Enfim, cara, eu só tenho a agradecer. Na verdade, eu que agradeço as pessoas maravilhosas que passaram e me orientaram e me deram oportunidade e abriram uma porta para mim. Eu só tenho que agradecer e eu tenho um orgulho muito grande também de poder falar que você foi meu técnico, que, por exemplo, o Zé Constanzo foi que me ajudou muito na federação, era meu Constância, padrinho, grande que o Zé Zé Cláudio abriu Constância. muitas portas para mim internacionais. Então, assim, ninguém faz nada sozinho nessa vida, entendeu? É claro que alguém acredita em você e te dá oportunidade. Então, acho que é por aí o caminho. Mostrar para as pessoas que você pode, para as pessoas te darem a oportunidade que você merece. E eu só te agradeço por tudo que você me passou de conhecimento e proporcionou para mim dentro dessa vida do esporte. Muito bom. Gente, obrigado, Renato. Um grande abraço. Que você continue aí firme nos seus objetivos de vida. E, pessoal, tem muito mais vindo por aí, tá? Esses vídeos estou trazendo pessoas aí fantásticas que deram uma contribuição maravilhosa para o esporte. Grande abraço a todos. Renato, tudo de bom para Grande abraço. você. Um beijo.